Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar para que Deus continue fluindo deste altar. Venha falar com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença. Deus, nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento é o momento de o Senhor falar conosco. Então, desde já, Senhor, eu te apresento a vida e a família de cada pessoa que aqui se encontra. Venha falar o nosso coração, Senhor. Se revele mais um pouco para nós. É o que nós pedimos. E certos da vitória, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje é um dia especial, o dia qual o Senhor preparou para nós. Aleluia. Eita glória. Jesus é bom o tempo todo, né, irmãos? Aí. Futuro da igreja aí, ó. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje é domingo, culto da família. Tem alguns irmãos, alguns casais, a grande maioria da igreja já está num propósito de oração às 3 horas da manhã. E alguns dias nós tivemos mandando mensagem esse horário para os irmãos. Nós não vamos mandar para não acordar os irmãos, mas fiquem tranquilos que vocês têm sido guardados pelo Senhor através da oração de cada irmão, cada irmã que está nesse propósito. São casais, são irmãos, são jovens. Então, fiquem tranquilos, tá? Mesmo que a mensagem não chegue 3 horas da manhã, fique tranquilo que a oração está sendo feita em favor da sua vida. Amém? Tome posse aí todos os dias pela manhã. Pela manhã, provavelmente, você vai receber um vídeo referente a um versículo da palavra de Deus. Aí curte, compartilhe isso, que é uma forma de você evangelizar. Aleluia? Então, dito isso, vamos à palavra do Senhor. Salmo 28, versículo 1 fala assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos será como broto de oliveira ao redor de tua mesa. Eis que como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que te contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcançaste felicidade dos filhos dos teus filhos e vejam a paz sobre Israel, ou sobre a igreja. Essa é a palavra que o Senhor começa a falar conosco. Então, a palavra que o Senhor está falando, temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo, não é se esconder, não é falar, não é ter comunhão, não é ter liberdade com Deus. É pelo contrário. É servir ao Senhor de todo o coração, abrir o seu coração para Ele, falar: Senhor, eis-me aqui. Todos nós sabemos que nós pecamos, falhamos, e isso é todos os dias. A diferença vai ser a forma que nós vamos lidar com o pecado. Nós tivemos no dia do aniversário da igreja, o teatro sobre o rei Saul e o rei Davi. Então, Davi, quando ele pecava, ele chegava diante do Senhor e falava assim: Ah, Senhor meu Deus, está diante de ti dos céus o meu pecado. Pode tirar de mim o trono, a riqueza, pode tirar todas as coisas, mas não me tire a tua presença. Saul foi pelo contrário. Ah, Senhor, não me tire o trono, porque estava preocupado com posição, não tinha realidade do seu chamado, não tinha realidade daquilo para que o Senhor o chamou. E isso precisa estar bem claro para cada um de nós nessa noite. Para que o Senhor te chamou? Por que você está aqui nessa noite? Porque as bênçãos que você precisa, o Senhor já te deu. Você pode até ainda não estar desfrutando delas, porque talvez você ainda não chegou a um ponto de maturidade para receber e desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor, para que essas bênçãos sejam antecipadas para nós, para que possamos viver essa vida realmente perfeita no mundo espiritual. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja ter uma família abençoada? Mas para quem quer ter uma família abençoada, está muito fraco, está muito tímido,
Irmãos, nós precisamos expressar isso. O mundo espiritual precisa sentir. Nós cantamos de ler ali agora, louvando ao Senhor, que o leão ruja, e o que acontece com a terra? Para a terra estremecer. Então, quando nós temos um ato profético de falar, a minha família é abençoada, isso precisa sacudir a terra, tirar tudo aquilo que está nos impedindo, está nos agarrando, está preso no nosso coração. Nós precisamos ser livres pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. Então não sejamos tímidos neste momento. Agora é hora de você colocar para fora todo o mal que está na sua vida ainda, tudo aquilo que você não está contente, tudo aquilo que você quer que mude. Quando você declarar assim, ó, eu desejo que a minha família seja abençoada em nome de Jesus, assim vai ser. É o que você profetiza, é o que vai acontecer. Aleluia? Então vamos lá mais uma vez. Eu creio que a minha família será uma família abençoada em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tome posse disso aí. Há muitas coisas em nós, irmãos, que nós ainda não estamos satisfeitos. Muitas coisas na nossa família, muitas coisas na nossa esposa, no esposo, no filho e vice-versa. Mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Então nós precisamos ter amor do Senhor e vida com Deus, ou seja, vida de oração. Isso vai nos transformar e vai gerar isso em nós. Amém? A família ela é como uma árvore. Se você tem raízes postas em Deus, vai produzir frutos de Deus. Onde que você foi plantado? Onde que você fez a sua casa? Foi sobre a rocha ou sobre a areia? Qualquer coisinha te tira da presença de Deus, te tira do seu propósito. O que está acontecendo com o seu coração? O que está acontecendo com o meu coração? Então nós precisamos vigiar e orar. Nós sabemos que muitos irmãos estão passando por situações adversas. Irmãos, mas a igreja está nessa terra, é para isso. Nós somos o sal da terra. Nós viemos para colocar tempero. É para as pessoas discordar da nossa atitude, do nosso posicionamento, do nosso falar, do nosso modo de agir. E isso é normal e está tudo bem. Respeitamos a opinião das pessoas? Sim. Mas elas para lá e nós para cá. Eu não tenho que misturar com prostituição, com nada de obras da carne. Eu preciso rejeitar isso porque eu temo ao Senhor. E eu sou do Senhor. Há um carimbo em mim. Há algo em mim chamado Espírito Santo. E há em você também. Você não é diferente de mim. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. O que vai determinar as bênçãos e o modo de nós vivermos na terra é quanto nós vamos nos entregarmos para o Senhor. Quanto você está disposto a entregar para o Senhor nessa noite? 10% da sua vida? 20%, 30%, 40%? 50% ou 100%? Senhor, eis aqui a minha vida, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor e tudo é com o Senhor. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos tranquilos. Eu preciso saber servir o Senhor tanto na escassez quanto na bonança. Eu preciso servir o Senhor não pelo que está acontecendo em minha volta, mas por quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis. E Ele me escolheu. E Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E Ele preparou todas as coisas para mim e para você. Ou seja, não tem como nós sermos uma família destruída. Não tem como nós sermos uma família devastada pelo inimigo. Por quê? Estamos profetizando bênção sobre bênção. Estamos adorando, estamos louvando ao Senhor. Cada um de acordo com aquilo que alcançou. Irmão, não estou falando para você fazer o que eu faço ou como eu faço. Estou falando para você caminhar espelhado em Jesus, de acordo com o que Ele tem te dado. Porque o que você recebeu vai ser cobrado de você. O que eu estou recebendo vai ser cobrado de mim. Então, cada um de nós vamos prestar conta para Deus, não para o irmão que está do lado. Por mais que eu ame o irmão, por mais que eu ame as irmãs, mas eu não devo satisfação para ninguém. E vice-versa. Nós vamos prestar contas para Deus. O que nós devemos um para o outro é o quê? Carinho, compaixão, amor.
afinidade, andar junto. E isso nós devemos, cuidar um do outro, nós somos tutores um do outro, principalmente os mais velhos em Cristo. Quanto mais de Cristo você tem, mais você tem a oferecer, amém? Então fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quais caminhos você tem andado? Irmãos, hoje é dia de adorar o Senhor. Amanhã é dia de adorar o Senhor. Onde você vai estar andando amanhã? Ah, bispo, vai estar trabalhando, mas você vai estar caminhando com o Senhor da mesma forma. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo venham sugar a nossa força, a nossa energia, a nossa vida com Deus, o nosso desfrute. As preocupações desse mundo têm que ficar para trás. Porque as bênçãos do Senhor estão correndo atrás de nós, amém? Quando comeres do teu trabalho, das suas mãos, serás feliz e te irá bem. Irmão, tem pessoas que têm trabalhado e só reclamam. Estão felizes quem reclama? Sim ou não? Não. Então ele está em desacordo com a palavra de Deus. Irmão, se você acha que você está recebendo pouco, pode ficar tranquilo que o Senhor vai te honrar. Para cada desonra, dupla honra. Mas há o processo. Eu estava vendo um vídeo de um camelo no deserto e tinha uma frase assim, onde não dá para andar, em pé, ande de joelho. E o camelo estava subindo uma duna de areia de joelho, o camelo. Eu fiquei olhando aquela cena e falei, ó. E embaixo vinha assim, deserto não é lugar de viver e nem permanecer, é só de passagem. Então, se há algo ruim na nossa vida hoje, fique tranquilo, que amanhã será melhor. Aleluia, o Senhor nos promete isso. A bênção de Deus começa com Deus no centro da família. Será que Deus é o centro da sua família? Ou é o seu marido, ou é a sua esposa, ou é o seu filho? Irmão, nós sabemos que com a idade as coisas vão mudando. Hoje nós temos a Gabriela ali, acho que é a mais novinha aqui. Vai passar um período que ela vai começar a ter as suas opiniões, os seus gostos, as suas vontades. E cabe aos pais ensinar o caminho ao qual ela deve andar. Muitas das vezes vai ter que contrariar, e contrariar um filho dói, corta o nosso coração, nós que somos pais. Falar não para um filho é difícil, mas é melhor falar não para ele quando ele ainda ouve, do que tentar falar quando ele já não vai nos ouvir mais. Então, princípios não se quebram. A palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho ao qual ela deve andar, que até na sua velhice ela vai se lembrar disso. Então, se por acaso você está com um filho, um irmão, um parente, um conhecido desviado da presença do Senhor, não se preocupe, o Senhor vai trazer de volta. Nós estamos orando por isso, por cada irmão, por cada familiar seu, por cada conhecido seu. Nós temos um caderno de oração ali que nós oramos todos os dias por aquelas pessoas. Só que é de acordo com a vontade de Deus. Eu nem preciso ficar ansioso para que essa pessoa venha hoje ou amanhã. O Senhor vai trazer. Essa semana eu estive conversando com o irmão, não vou citar o nome, porque eu não pedi permissão, mas ele estava falando comigo que está pregando para um amigo, o amigo chorando, passando por tudo, querendo vir na igreja, convidou, marcou de vir, não veio, mas vai vir. Mas nós não podemos ficar ansiosos para isso. Eu preciso estar aqui. Vocês precisam estar, para estar cheios do poder de Deus, para que essas coisas não venham nos desanimar. Porque a palavra ela nunca vai voltar vazia, irmãos. Por que nós temos mandado vídeo para vocês e estamos pedindo assim? Curte e compartilhe. É uma forma de evangelismo. Eu falei isso aqui no domingo, agora nós entramos em um novo tempo de evangelizar. Já tem um grupo sendo formado para ir nos hospitais, para ir para as praças. Então se intere disso. Se você não tem disponibilidade de sair, pelo menos curtir um vídeo e mandar, você pode mandar. Irmãos, isso não é exclusivo meu. Você pode gravar um vídeo e mandar para mim, convidando as pessoas para vir na igreja. Eu vou postar lá no Instagram da igreja. Você tem essa liberdade, você é da igreja. Não precisa esperar eu te pedir.
Dia de culto, vai lá e grava um vídeo na sua casa mesmo, pode mandar lá que eu edito. Coloca a legenda, a música, tudo para você, fique tranquilo. Senão algum irmão vai falar assim, só está postando dele. Não, irmão, todos nós precisamos participar disso. Todos nós precisamos curtir, compartilhar, colocar lá no nosso Reels, colocar lá no Stories, coloca lá. Porque eu não tenho Instagram, eu só uso da igreja. Então o meu alcance é menor do que o de vocês. Então aproveite as oportunidades que Deus está nos dando. Amém? Se eu cuido de famílias, Deus cuida da minha família. Amém? E com isso nós já vamos estar cumprindo o mandamento do Senhor, de estar pregando o Evangelho. As pessoas vão estar ouvindo isso. Nós devemos crer e pedir ao Senhor que nos dá essa fome e sede de servir ao Senhor como família. Irmão, não adianta eu buscar sozinho na minha casa se minha esposa não busca. A palavra de Deus fala que a mulher precisa ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa. E vice-versa, não adianta só ela buscar se eu ser uma parasita na minha casa, se eu não exercer a autoridade que Cristo me dá, se eu não ser o provedor da casa, se eu não for o homem da casa, não ter atitude de homem. Ou seja, irmão, nós estamos vivendo num momento que as pessoas têm ter medo do que falar, porque hoje tudo está sendo regulado. Qualquer coisa que você fala tem segunda interpretação, é machismo. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós só estamos falando de princípios bíblicos. O homem tem que prover a casa, não é a mulher. A mulher ela pode trabalhar e ajudar. Isso é válido? É válido. Mas se tem condição dela ficar em casa e ela queira ficar em casa, ela fica onde ela quiser ficar. Não é imposto por ninguém isso. Vocês estão entendendo isso? Amém? Tá, isso não tem nada a ver com religião, não. Isso é princípio bíblico. Função da mulher é cuidar dos filhos. E o pai corrigir. A mãe protege. E o pai exorta. O pai corrige. O pai é referência. A mãe é bondosa, tem um coração. A mãe, se deixar, o filho fica debaixo da asa dela 30, 40 anos. O pai não. Deu 18, espirra. Já deu, né? Espirra bacana. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Estou brincando com o Gustavo aqui, mas é trabalho e estuda, tá, gente? Não está encostado lá, não. É só para quebrar o gelo aí. Aleluia? Então, quando Josué tinha comunhão com o Senhor, e o Senhor falava algumas coisas para ele, ele ia compartilhar com o povo de Israel. Qual que era o falar dele? Irmãos, era simples e reto, como hoje não é diferente. Olha o que ele fala assim, olha. Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Irmão, você é livre para quem você quer escolher. Você quer servir a Deus ou o diabo? É simples. Você pode escolher hoje. Não quero servir o diabo, não, mas também não quero saber negócio de igreja, não. Quando você decide não estar na igreja, você já está servindo ao diabo, de forma inconsciente, mas está. Você está negando Cristo. Porque ele continua falando assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer, eu e a minha casa vamos servir. Pode vir a luta que vier, pode vir o problema que vier, que nós vamos estar com o Senhor. E espero que esse falar de Josué seja o mesmo de cada um de nós aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem coragem de falar isso? Isso é uma decisão, irmãos. Isso é a palavra que você está falando com o inimigo assim, pode ficar dando volta que na minha casa você não entra. A minha esposa você não rouba. O meu marido você não rouba. O meu filho você não rouba. Não tem como. Porque é o Senhor que domina a minha casa. Então vamos lá falar juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Tome posse disso. Quando bater o problema na sua porta, abra a porta assim. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pode bater de retirada em nome de Jesus. Amém? Porque nós estamos acostumados a passar por situações e achar que são normais. Não, irmãos.
Ei, tem coisas que são normais, tem coisas que são espirituais. Então, na dúvida, lida como se fosse espiritual. Se não for, Deus vai te revelar. Se você tiver dúvida, venha ter comunhão conosco. Nós vamos te orientar na palavra do Senhor. Amém? Uma característica de uma família abençoada, quando há respeito mútuo. Pegou isso? Respeito mútuo. O Gustavo é meu filho, ele tem que me respeitar, que eu sou autoridade sobre a vida dele. Mas eu também tenho que respeitá-lo. Respeito mútuo. Tá vendo? Ó, eu sou cabeça na minha casa. A minha esposa tem que me respeitar, porque a palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. E submissão quer dizer auxiliador, andar do lado, auxiliar. E da mesma forma eu tenho que respeitar, respeito mútuo. Então, irmãos, não pare naquilo que o mundo tem mudado, querendo colocar na igreja, não serve. Aleluia! Fala assim, ó, versículo Efésios 5:33. Todavia, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Será que você, homem, está amando a sua esposa como você se ama? Você, esposa, tem respeitado o seu marido? Respeito que eu falo é servir ao Senhor. O maior desrespeito de uma mulher é deixar de servir o Senhor. É ser um com quem não quer servir o Senhor. Irmão, muitas das vezes, por um motivo ou outro, eu estava fora e minha esposa discordou. Falou, opa, vem cá, está errado. O caminho é esse aqui, ó. Você tem que se arrepender. Isso não é desmérito, não é desrespeito, isso é amor, isso é cuidado. E nós vamos ter a simplicidade de ouvir a pessoa que está do nosso lado. A nossa auxiliadora, a pessoa que Deus colocou do nosso lado. Ou melhor, que você escolheu, né? E depois Deus transformou nessa bênção que ela é. E que Ele é na sua vida. Ah, se eu sou solteiro, eu estou livre disso. Pelo contrário, você tem o pai e a mãe para ouvir, para aconselhar, para ser aconselhado. Para que essa palavra de Deus realmente, ó, o respeito, a união, seja uma família abençoada em todos os sentidos. Por que adianta eu ter um belo casamento e ter filhos perdidos? Tem graça nisso? O que adianta eu ter filhos maravilhosos e ter esposa perdida? Ou ter esposo perdido? Ou ter filhos abençoados e o pai e a mãe ser perdido? Irmãos, nós estamos falando de família. Você que tem orado pela sua família, pode segurar no Senhor aí. Ele vai trazer um por um, em nome de Jesus. Aleluia! Nós gostamos é de desafio, é de coisas que o homem não crê, que o homem não pode fazer. Mas nós cremos que o Senhor faça essas coisas. Que o Senhor transforme as pessoas. Um versículo que nós temos sempre falado aqui. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Eu não posso te falar se é hoje, se é amanhã, se é daqui 3 meses, mas Deus vai completar. Então se agarre na palavra do Senhor. Viu como se passaram 10 anos? Viu essa semana como se passou tão rápido? Irmãos, os dias estão passando. Você fazendo alguma coisa ou não fazendo, vai passar da mesma forma. O que vai mudar é o seguinte, daqui a 2 anos, que vai contar o que você desfrutou do Senhor. O que você tem desfrutado do Senhor? Você tem lido a sua Bíblia em casa? Nós passamos um plano de leitura anual para todos os irmãos aí. Só não lê quem não quer. Ah, eu não sei ler direito. Você pode ouvir a Bíblia no celular. E acompanhar. Você vai estar desfrutando do Senhor da mesma forma. Ah, Bispo, eu trabalho muito. Põe o fone de ouvido. Vai para o serviço ouvindo a Bíblia. Põe de um lado só, que se você passa na rua, o carro ainda te pega. Orai e vigiai, viu, irmãos? Amém? Glória a Deus. A tua esposa será como videira frutífera ao redor da tua mesa. Irmãos, quem que não quer ter uma esposa dessa forma? Quem quer ter uma esposa seca? Uma esposa ranzinza? Que só sabe amolar o tempo inteiro com tudo e todas as coisas e todo o tempo? Não tem homem que aguenta um negócio desse.
Os teus filhos, como rebento de oliveira à tua mesa, ou seja, só vai te trazer prazer, alegria, satisfação, o investimento que você fez nele de educação, de palavras, de gastou tempo de ensinar as tarefas de casa, de comportamento. Isso tudo vai ser o quê? Retribuído. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o segredo está em temer ao Senhor, irmãos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Aniversário da igreja, o que nós estávamos fazendo aqui? Um culto de ação de graças ao Senhor. E logo após o culto eu estava o quê? Pedindo perdão um por um. Ei, se eu falei com você, me perdoa. A decisão de perdoar ou não está com você. Se você perdoou ou não, o problema é seu. Porque se você não perdoou, nem a sua oração ela é respondida. Porque você não teme ao Senhor. E quando você vai lá orar ao Pai Nosso, você fala, Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Então você já não tem mais o direito de falar que eu pequei contra você. E o irmão a mesma coisa com você. Isso serviu para todos os irmãos. Amém, irmão? Estão comigo aí? Então, tema ao Senhor. Irmãos, questão de perdão é algo sério. Não brinque com isso. Quem não perdoa não tem suas orações respondidas. Isso é algo muito sério. Você precisa tirar um tempo para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. O que nós temos visto ultimamente, irmãos? Tem pais que têm tirado os filhos da igreja. Nós tivemos um culto de jovens ontem. Você podia contar, não enchia uma mão de jovem, a maioria era adulto. Onde que estavam os jovens? O que esses jovens estavam fazendo? Quem que tirou eles daqui? Quem que não permitiu eles irem aqui? Será que tinha alguma coisa mais importante que o Senhor? Será que tinha uma coisa mais importante que a comunhão deles juntar entre eles? Porque jovem segura jovem na presença de Deus. Porque o meu falar talvez não alcance o falar deles, mas entre eles se entendam. Então você jovem aí, ó, chama a responsabilidade para você, não deixe o seu coleguinha se desviar da presença do Senhor. Ame a vida dele, cuide dele. E o jovem tem o costume de falar que está cansado. Cansado de quê? Alguns dos nossos jovens já estão começando a namorar. Ei, não é errado namorar, não tem ninguém falando para você não namorar, mas vai com calma. Tem tempo para todas as coisas. Ah, eu vou fazer uma viagem. Irmão, vai. Está com a sua família, vai, aproveite a família. Mas para não vir para o culto, para ficar lá no bairro, fazendo sabe-se lá o quê, ou com quem, cuidado com essas coisas. Vocês pais, não demole para os seus filhos. Não acha que o seu filho ser o pegador do bairro, que isso é vantagem, porque não é. Andar com qualquer um não é. Quem mistura com porco vai comer farelo. Perdão da expressão. Quer ver? Olha só, vou fazer uma pergunta para meu filho aqui. Você sabe fazer uma pipa? Não sabe fazer uma pipa. Você acha que isso é vergonha? Mas muitos dos colegas dele que estão lá fora, lá, fazendo tudo de errado, vão trabalhar para ele amanhã. Porque ele está gastando o tempo dele em estudo, em buscar o Senhor. E espero que os seus filhos sigam o exemplo. Porque o Senhor falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então olhe para as pessoas de referência para você. Não fica olhando lá para fora, irmão. O mundo não tem nada a oferecer, não. Eu estou falando aqui porque o meu coração corta de dó que eu chego lá em casa. Levanto de madrugada para orar, está meu filho estudando. Está meu filho, às vezes, deixando de dormir na casa das avós, de sair com jovens, de fazer alguma coisa que quer, uma viagem, para estar estudando. E não é para amanhã, não. O estudo dele é para 5, 10 anos. Então comece a pensar nisso. Você quer que seu filho se dê bem? Tema ao Senhor. Ensina o caminho que ele deve andar. E pergunta se ele vai dormir sem ir lá me dar um beijo. Todos os dias. Tomar a benção e dar um beijo. Nem mim na mãe dele. Não vai. E aí se for, vou lá e jogo água nele. Porque é comunhão, irmãos. Nós temos jovens aqui, eu não vou falar nome, porque eu posso ser injusto com um jovem ou outro e ainda vão ficar chateados comigo.
Os nossos jovens da igreja, eles não aprontam, são só bênçãos de Deus. Vocês, pai, dê glória a Deus pelos filhos que vocês têm. Nosso prazer é estar junto deles, é ouvi-los, ouvir a necessidade deles, é ajudar, é aconselhá-los. E que bom que eles têm isso. Que bom que as meninas têm a pastora para desabafar, para falar dessas coisas de menina. E os jovens não têm. Na nossa época nós não tínhamos isso. Acesso aos pastores era muito difícil, não que eles não queriam. Isso não foi ensinado, não era cultural. Mas hoje, irmãos, é uma realidade nova. Então vamos aproveitar isso no Senhor, amém? Repare que a maioria dos nossos jovens está no altar do Senhor. A maioria dos nossos jovens tem feito alguma coisa para o Senhor. Sim ou não? Quando um jovem falta aqui, eu fico doido. O Bernardo teve um compromisso sexta-feira, esqueceu de me avisar. Fiquei doido. Mas cadê o Bernardo? Ele não falta culto. Na hora que eu vi ele, a primeira coisa que eu fiz, o que foi, Bernardo? Onde você estava? Está tudo bem? Não, está tudo bem, eu tive que sair, tive um compromisso, tranquilo. Porque eu responsável pela live da igreja do louvor, irmãos. Então, glória a Deus pela vida dele. Vocês jovens se espelham nele. Queiram fazer alguma coisa. Olha os nossos jovens que tocam e cantam aqui. Outro dia chegou aqui, ó. Mais uma vez, com o perdão da palavra, é igualzinho um bichinho do mato, que estava escondendo atrás da coluna ali, ó. Hoje é eles que estão fazendo o culto. Se eu sentar, eles pregam, cantam, tocam, louvam o Senhor do mesmo jeito. Ou seja, nós estamos fazendo discípulos. Nós não estamos aqui querendo chamar fama para nós, ser melhor do que ninguém. Não, pelo contrário, irmãos. Nossa realidade totalmente é outra, é do Senhor. Amém? Eclesiastes 4:12 fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Ou seja, isso aqui quer dizer pai, o esposo e a esposa. Se nós estamos ligados, nós três, é mais difícil de quebrar a nossa família. Mas se for um só buscando o Senhor, a gente está mais vulnerável. Por isso nós precisamos tanto um do outro ainda. Por isso nós dependemos de cuidar um do outro, de estarmos um com o outro. Não abra mão disso, irmãos. Respeite as diferenças do irmão. Tem muitos irmãos que andam comigo que não concordam com o que eu falo, com o que eu faço. Mas isso não é motivo para nos separar. E vice-versa. Tem irmãos que falam as coisas comigo que eu não concordo, mas é o estilo de vida dele, o Senhor que começou a obra e é Ele que vai fazer. Então nós não podemos abrir mão desses princípios, amém? Como alcançar a bênção? Irmãos, nós que não tivemos o privilégio de nascer num berço cristão, nós viemos conhecer o Senhor já na nossa adolescência e experimentamos muitas coisas que não deveríamos ter experimentado, que até hoje causa dano em nós, mesmo na presença do Senhor. Principalmente os que se converteram mais velhos aí. O antigo homem, o velho homem, vira e mexe e se manifesta. Você dá lugar para a carne, ele se manifesta, fala coisa que não deve, toma atitudes que não deveriam ter sido tomadas, fala coisa fora do tempo. Ei, calma. Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui de oração. Acho que a irmã tem de oração, acho que eu não tenho de vida. A irmã falou assim, Deus me revelou algo, me entregar para o irmão. Eu falei assim, não, irmã, não entrega, que ele não está pronto para receber. Sabe por quê? Porque se ela fosse entregar a revelação para o irmão, ele ia falar assim, não, não é isso não. Eu tenho certeza disso. Na hora que ela falou, meu coração quase saiu na boca. Ela não falou o nome do irmão, não falou o que revelou, eu só falei, não está pronto. Porque nós temos o dom de visão, revelação, discernimento de espírito, nós sabemos. E glória a Deus que a irmã entendeu isso. Na hora certa, o Senhor vai tocar no coração dela, você agora o irmão está preparado para receber aquela revelação. Porque tem irmãos aqui que tem revelação para entregar, que tem 6 meses que o Senhor me deu e ainda não entreguei. Porque não está pronto para receber. Não está preparado, o coração está duro. A terra não é fértil. Eu vou julgar a palavra fora. Então é melhor eu segurar. Na hora que o Senhor sinalizar, agora é a hora. Aí você vai lá e deposita e ela vai frutificar. Amém?
Eu já falei isso aqui, ó. Instruir o menino no caminho que deve andar, e até que envelhece, não se desviará dele. Irmãos, não desviará dele. Você pode até estar pecando aí fora. Mas se sua mãe e seu pai te ensinou o caminho que você deve andar, honre isso. Não deixe de vir nos cultos. Não deixe de orar. Porque o seu pecado não é maior do que a eficácia do sangue de Cristo. Pecou, arrepende logo. Faça como o rei Davi. Todos nós pecamos, irmãos. Só que a igreja nos dias de hoje, mais uma vez com o perdão da palavra, nós selecionamos pecado. Sim ou não? E eu provo para vocês isso. Vem cá, Cauã. Vamos ilustrar com um jovem, porque aí não tem problema, porque senão os outros ainda vão falar. Vamos supor que o Cauã seja um homem de 30 anos, casado, aí ele cometeu um adultério. O que a igreja faz? O pastor vai, não, vem cá, irmão, arrepende disso aí, cara, larga isso. Joga isso fora, em nome de Jesus. Nós vamos tratá-lo. Tropeçou. Você não adulterou ainda não, né? Graças a Deus. Peguei ninguém errado ou não. Aí a gente cuida. Agora olha só a hipocrisia da igreja. Isso é um pecado, não é? É pecado, sim ou não? Agora olha a hipocrisia. Queria dar esse exemplo, vou ter que dar. Vamos lá. Imagine. Vou trocar até o nome aqui para você. Você imagina que esse camarada aqui fosse um homossexual. Como que a igreja ia olhar para ele e ia tratar ele, irmãos? Mal. Não queria que. Queria se fosse nosso. Não, irmão, pode vir aqui, eu te amo em Cristo. Independente da sua prática, você é bem-vindo aqui. A função da igreja é essa. É abraçar o irmão, porque o pecado é o mesmo, vai para o inferno do mesmo jeito. Mas é uma hipocrisia. Então, irmão, seja a orientação sexual de quem for. Do jeito de chegar aqui tem que ser tratado como todos os irmãos. Amém? Estão entendendo isso, irmãos? Não é que nós apoiamos o adultério e muito menos as práticas, mas nós amamos as pessoas. Amém? Pode sentar lá. O Cauã é jovem, cheio do poder de Deus. Amém? Nenhuma maldição e nem outra na vida dele. Só bênçãos. Então, vocês entenderam a hipocrisia da igreja nos dias de hoje? Eu quero dar um passo além. Quer ter uma família abençoada? Cuidado com o que chega ao seu ouvido. Porque se uma pessoa vai fazer fofoca com você, ela não está expondo a outra pessoa, ela está expondo você que está ouvindo. Ela está falando assim, ó, você tem um caráter fraco, você aguenta fofoca. Põe para correr. Porque o ser humano gosta de ouvir as coisas. Olha os sites que mais crescem. Site de fofoca de igreja. Tem o Fuxico Gospel, tem não sei tantos gospel aí da vida, só falando de pastor que cai. Irmão, toda vez que um pastor cai, a gente tem que dobrar o joelho e orar porque nós não viemos cair, que ele se arrependa. É nosso irmão, está numa situação vulnerável, de queda. Nós não podemos alegar com a queda do próximo, não. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vão parar com esse negócio. Vão estender a mão para o próximo. Independente do que ele fez, é ruim, eu não concordo, eu também não, mas e Cristo fez o que por nós? Olha a vida que nós tínhamos antes, olha a vida que nós temos hoje. O Senhor não fez algo para cada um de nós, não tirou nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida e vida em abundância. Por que nós vamos tratar as pessoas com diferença? Ou indiferença? Ei, abra os olhos. Eu não quero saber o que a pessoa faz lá fora. Eu sei que Deus começou uma obra na vida dela. Nós estamos aqui para ensinar o que a palavra de Deus fala, a decisão são das pessoas. Se você tem algum desses exemplos que eu dei aqui, irmão, se sinta acolhido. Fala para o seu ente querido aí, não, a igreja te ama, pode vir, vai lá, o pastor vai te abraçar. Então não despreze ninguém, todas as pessoas têm jeito. E nós não estamos aqui para julgar as pessoas, não. Nós não fazemos juízo de valor de ninguém. Quem julga, quem vai julgar lá no final é o Senhor. Amém, irmãos?
Efésios 4:32 fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Podia ler só isso aqui que o culto já estava liquidado, já tinha ganhado realidade. Entenderam isso aqui, irmão? Guarda esse versículo, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como que Deus te perdoou? Ele não colocou condições, e sabendo que você ia voltar a pecar, que eu ia voltar a pecar. Mas mesmo assim ele está com as mãos estendidas. Todas as vezes que nós começamos a afundar, ele vai lá e nos levanta de novo. Para com esse negócio de querer dar uma de detetive, ficar investigando a vida do irmão. Ah, que o irmão fez isso, que o irmão fez aquilo. Quem tem que ver, está vendo que é Deus, irmãos. Se falar da minha vida para você, me procura, porque tem muito coisas piores que eu fiz, que eu faço, que você não sabe, que a pessoa que te falou também não sabe. Mas Deus não sabe. Eu só estou de pé pela misericórdia de Deus. A nossa justiça para o Senhor é como trapos de imundície. Por mais justo que você acha que seja, é trapo de imundície. Lembra lá do jovem rico que queria servir ao Senhor? Ah, Senhor, eu quero te servir, o que eu tenho que fazer? O Senhor vira para ele e fala assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. Ah, não, aí não, peraí, mexeu no meu bolso. É demais. Ele não bebia, não fumava, não adulterava, não prostituía, não fazia nada de errado. O Senhor listou lá uma lista das obras da carne. Senhor, tudo isso eu cumpro desde a minha infância. Senhor, então agora lá, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Ah, não, mas aí não dá. E aí eu quero falar para que você abra os seus olhos para o Senhor. Sabe qual que é o teste se você ama mais o dinheiro do que a Deus? Porque quando nós lemos esse versículo, nós não nos colocamos no lugar desse jovem. Se você não tem coragem de devolver o seu dízimo para Deus, presta atenção nisso, irmão. Devolver, porque não é seu. Devolver. É porque o seu coração já foi tomado pelo dinheiro. E um dia o Senhor vai te cobrar isso. Eu, a igreja, a liderança da igreja, jamais vão perguntar, ao menos se você é dizimista. Isso é você e Deus. Mas a palavra é bem clara. Princípios não se quebram. Se na hora da oferta você tira o que está sobrando e dá ali como esmola, o Senhor está vendo o seu coração. Não tem como amar dois senhores. Você ama Deus ou ama o dinheiro. Então comece a aprender com a palavra de Deus. Faça voto com Deus. Ajude a manter a obra de Deus. Faça alguma coisa para Deus, irmãos. Sinaliza no mundo espiritual. Deus está aqui, eu estou devolvendo o que é seu e estou dando aqui de amor do meu coração. Porque se eu falar para vocês o número de dizimistas da igreja, principalmente na liderança, tem muitos que não são. Tem muitos que já foram, tem muitos que não dão, fins de bobo. Ninguém vai te cobrar. Mas isso é um princípio, nós temos ensinado sobre princípios. E continuando a palavra de Deus, fala assim, praticai a generosidade e hospitalidade. Ou seja, irmãos, seja uma pessoa generosa, abençoe outras pessoas, receba pessoas na sua casa. A nossa casa precisa ter rastro de ovelha, cheiro de ovelha, comunhão com os irmãos. É ir para ter comunhão, não é para falar do outro irmão. É para falar de Cristo, da palavra. Lá em casa a gente tinha prática de subir para o terraço, ficar lá às vezes até 2, 3 horas da manhã falando da palavra de Deus ou na minha casa. Você precisa voltar, ué. O que mudou? A igreja não mudou, quem mudou foi nós. Nós que caçamos mais atividades seculares. Romanos 12:3 fala assim, comunicai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, ou seja, ninguém no nosso meio pode passar necessidade, irmãos. Ninguém. Ninguém aqui está sozinho, nós somos uma família, um só corpo. Há um só Deus, um só Cristo, um só Espírito. Um só batismo.
Como que alguém vai passar necessidade no nosso meio? Nós temos que socorrer as pessoas. Sim ou não? Dedicar tempo juntos para oração e estudo da palavra. Irmão, nós temos poucos cultos na igreja. Pouco tempo de ensinar a palavra de Deus. Quem tem feito curso de teologia tem visto como que é bom, como que aprende. Não é aquele curso chato, metódico, de ficar lendo, poxa, não, a gente dá a volta na Bíblia, explica versículo, vírgula, vai no hebraico. E os irmãos têm crescido, a visão tem sido aberta. Aleluia! Tem comunhão com quem está fazendo o curso aí para vocês verem. Então, dedicar tempo junto para oração e estudo. Eu e minha esposa estamos com o propósito de orar todos os dias, 3 horas da manhã, como outros irmãos também estão, como eu já havia dito. E isso não é de agora, irmão. Nós sempre tivemos prática de orar junto, de desfrutar juntos. E isso nos mantém fortes, firmes no Senhor. Amém? Quando você rega uma planta, o que acontece? Ela cresce forte, verde, bonita. Mas quando você não a rega, a negligência, o que acontece? Ela murcha. A nossa família precisa de atenção diária. Eu estou na igreja todos os dias. Mas eu não deixo a minha família. Todos os dias eu estou com eles. Faço questão de almoçar junto, de lanchar junto, ter um momento de comunhão. Ei, parou tudo agora, vem cá. Como é que foi seu dia? O que está acontecendo? O que você está sentindo? A gente desfrutou? Qual foi a experiência que teve? Meu filho chega do serviço, como é que foi o serviço? Para que você possa orar e interceder em favor dessas coisas. Então, cuide da sua família, cuide da sua esposa, que é a parte mais frágil. Versículo de Salmo 133, versículo 1, é um versículo que todo mundo gosta, fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vocês têm vida união no nosso meio? Sim ou não? Pode responder, irmãos. Não. Por que não está tendo? Cada um está preocupado com seus afazeres. Hoje nós temos certos grupos na igreja. Não pode ter isso, precisa ter um só, todo mundo cuidando um do outro. Eu posso estar imaginando coisa que a Fabíola, exemplo, tá, irmãos? Eu olho para a Fabíola, ela está no molde, ela me olhou de uma forma diferente, eu começo a criar um monstro na minha cabeça. Ela não gosta de mim, aí ela está falando de mim, isso. Não. Ela está passando por um problema e eu estou criando um problema. Então, esse versículo, nós precisamos colocá-lo em prática. Amém? Quão bom e suave, está suave. Irmão, tem irmão que vem para a igreja assim, tomara que o irmão falte, tomara que o irmão não vai hoje. Não suporto, se eu pegar eu enfoco. Isso não é normal. Não está suave. Você tem que vir assim, tomara que o irmão vai hoje, doido para dar um abraço nele, falar o quanto eu amo. E chegar aqui o irmão não veio e sentir falta dele, mandar uma mensagem, por que você não veio? Está tudo bem? A liderança da igreja já tem esse princípio. Quando alguém precisa de faltar, manda mensagem para nós. A gente sabe, está tudo bem. Agora, se não está com você, você precisa mandar mensagem para nós, porque entramos com intercessão na mesma hora. Amém? Então, irmãos, esse versículo eu acho que é o que nós precisamos aplicá-lo na nossa vida. Arrepender nesse momento, porque não está tendo essa questão suave, não está sendo tão bom, e nós não estamos vivendo em união como deveriam. Alguns sim, outros não. Não é toda a igreja é perfeita. Se eu não estou vivendo isso, que eu passe a viver. Eu tenho que me arrepender e me adequar ao que a palavra de Deus está me ensinando, amém? Não é que toda a igreja não está vivendo isso, alguns irmãos não estão vivendo isso. É diferente. Então vamos lá,
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma só pessoa, uma só persona em Cristo. E aí as coisas vão começar a fluir conforme o desejo do nosso coração. Repare que as orações que eu faço lá, eu tenho colocado a paz do Senhor, bom dia, irmãos. Aí eu leio um versículo, logo em seguida eu faço uma oração em favor da sua vida. Então, se você só clica lá, porque dá para ver quem curtiu, quem não curtiu, eu consigo ver. Se você só colocou lá e nem ouviu, você nem recebeu a oração daquele dia. Você perdeu. Então, coloque lá e ouça, irmãos. É 40 segundos, 1 minuto no máximo que são os vídeos. Não passa disso. Para que realmente esse versículo venha se tornar nosso versículo de cabeceira. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então peça isso ao Senhor. Respeite as diferenças do irmão. Nós temos aqui, mais de 70 irmãos aqui hoje. Cada um com uma personalidade diferente, com criação diferente, com tratamento diferente, com situações financeiras diferentes, emocionais diferentes, problemas diferentes. É só no Senhor para isso aqui dar certo, irmãos. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Aleluia. Agora abra a sua boca, irmãos, e lembra do que você ouviu nessa noite sobre família, sobre união, sobre temor ao Senhor, sobre esposa sábia, sobre o marido cabeça da casa. E que realmente essa palavra venha se tornar a nossa realidade de vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, em favor da vida de cada pessoa que aqui se encontra. Que essa palavra, Deus, venha se tornar a nossa realidade de vida. Pai, toca no nosso coração, abra os nossos olhos. Pai, transforma-nos, Senhor, para que realmente possamos cumprir o que está escrito aqui, Senhor. Ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Pai, amar o nosso próximo. Pai, viver em união de forma suave, Senhor, e agradando ao Senhor. Pai, nós nos arrependemos de todo o pecado e perdoamos todas aquelas pessoas que têm pecado contra nós, têm nos ofendido, têm nos maltratado, têm nos maldizendo. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam sair daqui diferente da forma a qual elas entraram. Pai, não só ela, mas também aquelas que ficaram em casa, por um motivo ou por outro, ou estão numa escala de trabalho, não puderam estar aqui nessa noite, que essa bênção alcance, Senhor, cada familiar dessas pessoas. Ó Pai, responda a oração que é feita neste lugar, Senhor. É o que nós temos pedido nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Fala aí assim, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar?